Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade, sempre transmitiu ensinamentos genuínos, verdadeiros e edificantes, transformadores de vidas. E com certeza, Jesus sempre ensinou de modo claro, de modo organizado, sistemático. Jesus sempre ensinou de modo que o ouvinte que estava contemplando os seus ensinos, eles entendesse aquilo que se estava falando, aquilo que o mestre por excelência estava transmitindo. Neste vídeo, nós iremos falar do administrador infiel. É uma parábola. Esta parábola já tem causado muitos problemas para o entendimento de muitos teólogos, pastores, pessoas de um modo geral que estudam a Bíblia, que estudam as Escrituras, e eles têm muitas dificuldades de entender esta parábola. Isto foi me solicitado que nós abordássemos esse assunto aqui no canal. Veja bem, parábola não é linguagem literal. Parábola é uma linguagem figurada. Parábola é uma linguagem figurada que quer transmitir uma verdade. Existe uma verdade por trás de uma parábola. E nesta parábola do mordomo infiel ou administrador infiel, nós iremos abordar a verdade que existe por trás desta parábola. E talvez você venha a entender, a partir desta abordagem, o que Jesus queria transmitir por meio desta parábola do mordomo infiel. Será que Jesus queria transmitir a desonestidade? Fique comigo até o final. Acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai despertar a tua curiosidade e vai abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, porque neste canal nós levamos palavras que abençoam vidas, palavras que abençoam famílias, palavras que transformam vida. Então se inscreva no canal, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube possa compreender que você está gostando dos nossos vídeos. Acione as notificações para que você possa receber novos vídeos quando nós postarmos. Então vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: meu patrão está me despedindo. E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmolas. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo ao meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para outro, ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 80, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso, eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um servo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Isso está escrito em Lucas, capítulo 16, do versículo 1
ao 13, entendendo a parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel fala sobre a necessidade da prudência que deve caracterizar os seguidores de Cristo. O significado dessa parábola de Jesus expressa uma advertência sobre a forma diligente com que a vida cristã deve ser vivida. Na parábola do administrador infiel, Jesus falou sobre um homem rico que empregava um administrador. Esse administrador ou mordomo foi acusado diante dele de esbanjar seus bens, praticando uma péssima gestão. Então, o homem rico chamou o mordomo para que ele prestasse contas de sua administração. O patrão lhe avisou que ele não poderia mais continuar na administração de seus bens. Diante daquele impasse, o mordomo argumentou consigo mesmo: o que vou fazer, já que meu patrão tirou de mim a posição de administrador? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, ele teve uma ideia do que fazer para não ficar desamparado quando estivesse desempregado. Vai prestando atenção nessa história e analisando essa história comigo e vai deixando aí embaixo os comentários de como você está recebendo esta palavra, como você está entendendo esta parábola de Jesus. Veja bem, nós estamos analisando uma parábola, não é uma linguagem literal. Não é uma linguagem literal, é uma parábola que transmite uma verdade. E nós iremos abordar esta verdade neste vídeo. Continue conosco. Antes de entregar suas contas, o mordomo chamou cada um dos devedores de seu patrão. Então, ele perguntou a cada um deles o valor de sua dívida para com o seu senhor. Conforme cada devedor ia falando o valor de sua dívida, o mordomo infiel lhe oferecia um grande desconto. Por exemplo, um homem que devia ao homem rico 100 medidas de trigo recebeu do mordomo infiel 20% de desconto, como o texto bíblico nos aponta. Assim, sua dívida foi atualizada para 80 medidas. Ao fazer isso, o mordomo infiel estava construindo bons relacionamentos que lhe ajudariam no futuro. Então veja que ele, a partir do momento que vai dando o desconto da dívida que ele está cobrando, ele está construindo um bom relacionamento para um futuro. Ele está sendo precavido. Veja aí o que o texto bíblico está nos dizendo e deixe aí os comentários. Muito provavelmente, os devedores não perceberam que estavam participando de uma fraude, mas pensavam que o desconto era legítimo e tinha a aprovação do credor. Conforme a narrativa de Jesus, tudo indica que os devedores não sabiam que o administrador estava sendo infiel. É o que se subentende dentro da parábola. Depois dessa trama, o mordomo infiel entregou as contas em ordem ao seu patrão. Ao perceber que o mordomo infiel havia feito, ele reconheceu sua astúcia. O Senhor reconheceu a astúcia, a artimanha daquele mordomo. Contudo, ele elogiou o mordomo infiel por ter agido com sagacidade e ter sido esperto ao garantir suas provisões futuras para o tempo em que estivesse desempregado. Agora preste atenção, caro telespectador, caro ouvinte, caro irmão, você que está assistindo este vídeo. O que foi elogiado dentro da parábola foi a esperteza, a sagacidade do administrador desonesto e não sua desonestidade. Então veja o que foi elogiado dentro da parábola. Não foi a desonestidade daquela pessoa, mas a sua sagacidade, a sua esperteza em estar se precavendo para um futuro próximo. O homem rico sabia que não poderia mais reverter os descontos concedidos por seu administrador em seu nome. Não dava mais. Não tinha mais como reverter. Ele já tinha dado os descontos. E assim, o homem rico, ele elogiou a sagacidade, como já foi falado, e a esperteza desse administrador. O significado da parábola do mordomo infiel.
Na verdade, o significado desta parábola pode ser percebido em sua conclusão. Jesus diz: porque as pessoas deste mundo, ao tratarem com seus iguais, são mais astutas do que as pessoas que têm luz. Façam amigos para si por meio de Mamon da injustiça, para que, quando eles se forem, recebam vocês nas habitações eternas. Isso está no verso 9. Vamos entender este conteúdo, vamos entender o que Jesus está querendo nos dizer dentro deste conteúdo, dentro desta parábola. Vamos compreender. Algumas pessoas pensam que Jesus elogia a desonestidade do mordomo infiel nessa parábola e até defendem essa teoria. Eu já quero te dizer de antemão que Jesus nunca defendeu desonestidade de ninguém e nunca apoiou e nem tampouco ensinou desonestidade. Esta é a verdade nua e crua. Jesus sempre ensinou a honestidade, a pureza e a justiça. Mas Jesus não fez isso. Quem diz e defende isso não está entendendo o texto bíblico, nem o que Jesus está nos ensinando nesta parábola. Na parábola, Jesus não aprova, nem tampouco elogia o comportamento fraudulento daquele homem, daquele administrador. Muito menos ele incentiva seus seguidores a agirem de forma desonesta. Ele não disse, faça o mesmo que ele fez. Não, Jesus nunca disse isso. Você que está assistindo este vídeo, ouvindo esta palavra, analise o texto bíblico de Lucas e você vai perceber que Jesus nunca disse, façam o mesmo que esse administrador fez. Jesus não disse isso. Isto fica claro na sequência do seu discurso. Jesus repreende o comportamento que gera desconfiança e exorta acerca do mau uso das riquezas. É só prestar atenção no contexto, isso está do verso 10 ao 13, que Jesus, ele repreende esse tipo de comportamento e quem faz mau uso do dinheiro, quem faz mau uso das riquezas. Entenda o que a palavra está dizendo, o que a palavra está esclarecendo. A mensagem da parábola enfoca a astúcia do mordomo infiel em fazer provisões para o futuro. É a mensagem que a parábola enfoca. Que mensagem que ele enfoca? A astúcia do mordomo em se precaver para o seu futuro, porque ele iria ficar desempregado. É só prestar atenção cuidadosamente que nós iremos perceber que o que é elogiado dentro da parábola é a astúcia do mordomo e não seu ato fraudulento. Assim, seu significado indica que muitas vezes as pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que as pessoas cristãs. Esta é a verdade, e até um texto bíblico que diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. É exatamente sobre isso que Jesus adverte em suas palavras que concluem a parábola. Se até mesmo os filhos das trevas conseguem ser previdentes, mesmo usando de forma desonesta e egoísta as oportunidades e recursos materiais que lhes são apresentados para atingir propósitos terrenos, os cristãos não devem fazer menos que isso. Então, desta maneira que é utilizado de forma desonesta, de forma egoísta, esses recursos para uma vida terrena, Jesus está nos dizendo que nós devemos utilizar esses recursos não de forma desonesta, não de forma egoísta, mas sem ingenuidade, para construir um reino eterno no que diz respeito à salvação de pessoas, no que diz respeito a ganhar pessoas para o reino de Deus. É isto que o texto bíblico está nos dizendo, que nós devemos utilizar os nossos recursos de forma não ingênua para atingir o propósito de ganhar almas para o reino de Deus. É isso, meu caro amigo, meu caro telespectador, que o texto bíblico está nos ensinando. Em outras palavras, muitas vezes os ímpios
tratam com mais sagacidade e diligência seus assuntos terrenos do que os cristãos tratam suas questões que envolvem a salvação eterna. Esta é a verdade que está por trás desta parábola. O cristão não pode agir de maneira egoísta e soberba. Ele não pode cair na armadilha da avareza. Você que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo esta palavra, eu quero que você deixe aí nos comentários. Você que faz profissão de servir a Deus, você que quer ter uma vida honesta, que quer ter uma vida precavida, não quer viver na desonestidade. Contudo, não viva de forma egoísta, não viva de forma soberba, não caia na armadilha da avareza, que é o amor ao dinheiro. Use o dinheiro que Deus tem te dado para abençoar outras vidas. Ao invés de viver na avareza, o cristão deve construir bons relacionamentos que terão implicações eternas. Por meio de Mamon, por meio do dinheiro que Deus tem te dado, que Ele tem permitido chegar nas tuas mãos, construa bons relacionamentos que saltem para a vida eterna. Mamon é dinheiro. Use o dinheiro que Deus te concede nesta vida para divulgar o Evangelho de Cristo. Use o dinheiro que Deus te concede enquanto você está vivo para levar a mensagem do Evangelho. Mensagem essa que leva pessoas para a vida eterna. Use todas as armas possíveis e impossíveis para divulgar as verdades que conduz pessoas à vida eterna. Isso significa que a piedade e a generosidade devem caracterizar a vida cristã, de modo que o principal objetivo do crente é conduzir pessoas a Cristo por meio do anúncio do Evangelho. Esta é a mensagem da parábola: levar pessoas a Cristo, utilizando todas as armas que Deus concede a uma pessoa para levar a mensagem do Evangelho. Como administradores fiéis, os cristãos devem usar todos os recursos que lhe foram confiados por Deus, não com propósitos egoístas, mas em prol da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Eu quero te dar um conselho: ponha seu coração no reino de Deus. Você que está ouvindo esta palavra, que está assistindo este vídeo, ponha seu coração no reino de Deus e Deus concederá muitas vitórias ao teu pequenino reino. Ei, você, olha para cá, ponha seu coração no reino de Deus e Deus concederá a você muitas vitórias ao teu pequenino reino. Esta é a grande verdade. Aquelas pessoas que forem alcançadas pela pregação do Evangelho, impulsionada pela boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão as boas-vindas aos cristãos generosos no lar celestial. Então Jesus não está falando simplesmente de algo terreno, de algo provisório, de algo que tem um fim constante, de algo que acaba, como a gente vê todos os dias, mas ele está falando de algo eterno. É só observar a parábola que nós iremos perceber que Jesus está falando de algo eterno, de algo que salta para a vida eterna. E desta maneira, as pessoas que forem alcançadas pela pregação do Evangelho por tua pessoa, quando chegar a vida eterna, essas pessoas estarão com você no lar celestial e com certeza elas te darão as boas-vindas. Em outras palavras, aqueles que forem alcançados pelos teus esforços se encontrarão contigo nas moradas eternas, no reino eterno do Pai universal. Iremos procurar tirar algumas lições desta parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel é um alerta poderoso. O Senhor Jesus utiliza a figura de um servo infiel para nos mostrar a urgência de estarmos prontos para quando chamados a prestar conta diante do nosso Deus. O objetivo desta parábola não é falar ao descrente, mas ao cristão, aqueles que têm um relacionamento com Deus.
mostrando que devemos nos dedicar ao Evangelho de Jesus em todo o tempo, para estarmos prontos quando formos chamados a prestar conta diante do Senhor eterno. A primeira lição que Jesus destaca na parábola é o fato de que todos nós devemos prestar contas a Deus sobre a maneira como administrarmos a nossa maneira de viver. Então veja, analise e preste atenção que Jesus está dizendo que todos nós devemos e iremos, com toda certeza, um dia prestar conta a Deus a maneira como nós nos comportamos nesta vida enquanto vivermos. Ninguém vai escapar, todos irão prestar conta diante do Senhor eterno. O Senhor observou que o seu servo estava negligenciando as ordens. Isso fez com que o seu senhor exigisse um esclarecimento. A parábola do administrador infiel nos leva à seguinte pergunta: o que apresentarei diante do Senhor quando for chamado a prestar contas? Por isso, o Cristo de Deus nos alerta: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso está escrito em Apocalipse 22 e verso 12. Ao ser confrontado pelo seu Senhor, o infiel temeu o julgamento. O infiel sempre vai temer. Quem vive na infidelidade vai estar sempre temendo em se apresentar diante de Deus. Ei, você que está assistindo esse vídeo, olhe para cá. Não viva na infidelidade, porque a infidelidade vai te trazer muitos prejuízos. Mas procure ser fiel, como disse a parábola. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Ao ser confrontado pelo seu Senhor, o infiel temeu o julgamento. Ele reconhece suas limitações e utiliza o tempo e a autoridade que tem em sua função para ir a cada um dos devedores e oferecer a eles um desconto generoso. É isso que o texto bíblico mostra, é isto que a parábola nos mostra. O propósito é criar bons relacionamentos para que, quando perder o emprego, ter a quem recorrer. O que o administrador infiel fez é muito utilizado hoje pelas agências de créditos. É isso que a gente vê todos os dias. O setor de cobranças é responsável por entrar em contato com os devedores, oferecendo a eles um bom desconto ou parcelamento de suas dívidas sem adicional de juros, com a promessa de quitação total dos créditos e cancelamento de restrições de crédito. É isso que a gente vê nos nossos dias. Então essa parábola, ela está totalmente de acordo com os nossos dias, quando as pessoas devem, e a verdade que existe por trás dessa parábola também é que as pessoas devem construir bons relacionamentos que gerarão frutos em sua vida. Isto falando de coisas terrenas, não falando de coisas celestiais, como já abordamos. Entendendo a mensagem transmitida pela parábola. O Senhor Jesus não utiliza esta parábola para incentivar a desonestidade. Isso está fora de cogitação. Isso não existe dentro da parábola. Quando alguém faz esse tipo de interpretação, ele não sabe interpretar o texto bíblico corretamente. O seu objetivo maior é abrir os nossos olhos para a urgência da prestação de contas. Este é o objetivo maior da parábola, abrir os nossos olhos para a prestação de contas dos nossos atos diante de Deus. Ao que parece, o servo infiel não estava fazendo o seu trabalho como deveria. Talvez estivesse deixando de cobrar aos devedores de seu senhor, o que lhe causaria muitos danos financeiros. Nesta parábola, o Senhor Jesus faz uma crítica ao cristianismo sem compromisso. Preste atenção. O que Jesus está criticando nesta parábola também é o cristianismo sem compromisso. É o cristianismo sem seriedade, sem comprometimento. O que Jesus está criticando, claro que Jesus não viveu em épocas de capitalismo, mas podemos fazer essa aplicação, é o cristianismo unido ao capitalismo para obter lucros.
O cristianismo hoje só quer obter lucros e lucros exagerados em detrimento da salvação ou da suposta salvação que pode proporcionar a uma pessoa. Mas eu te digo, caro ouvinte, caro telespectador, ninguém é capaz de comprar salvação. Deus não tem necessidade do dinheiro de ninguém. Então Jesus está fazendo uma crítica a esse tipo de cristianismo, aos cristãos nominais, que não se importam nem um pouco com o reino de Deus, apenas com as suas próprias necessidades. Como eu já te disse, ponha o teu coração no reino de Deus, que Deus cuidará do teu pequenino reino. Jesus está criticando esse cristianismo atual. É uma crítica àqueles que pensam: eu e minha casa estamos bem, os outros que se danem, não evangelizam, não servem a Deus, nunca podem ou sabem fazer nada em detrimento ao reino de Deus. Tem medo de tudo, não querem incomodar ninguém. Acerca destes está escrito: mas os covardes, os incrédulos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8. A outra crítica do Senhor é a de que os não cristãos mostram mais dedicação e determinação em seus projetos do que os próprios cristãos. Basta observarmos, como exemplo, os esportes, a dedicação dos atletas para ganhar uma medalha, um título, uma recompensa, uma honra ao mérito, representar a nação, entrar para a história. Eles utilizam todas as suas forças por coisas perecíveis. E aí o apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Coríntios, ele utiliza essa metodologia da força que é empregada nos esportes para que elas sejam empregadas também em prol do reino de Deus, em dedicação ao reino de Deus. Você que está ouvindo esta palavra, dedique-se ao reino de Deus, ponha teu coração no reino de Deus, que você será recompensado com toda certeza. E para que isso aconteça, é preciso dedicação. Jesus encerra a parábola do administrador infiel com um conselho. Ele nos aconselha a utilizar todos os nossos recursos para atrair o maior número possível de pessoas a Ele, até o reino de Deus. O projeto do Senhor é o de que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mais uma vez, o Senhor Jesus procura remover os empecilhos que todos nós somos tentados a colocar. Não é necessário muito. Se formos fiéis no pouco, veremos resultado. O muito virá como consequência do pouco que foi feito. O servo infiel começou a reconstruir seus relacionamentos a partir das pessoas com as quais ele convivia, os devedores. Comece comunicando o evangelho de forma natural aos seus amigos, aos seus parentes. Seja para eles a voz que clama no deserto. Seja a voz que clama no deserto e divulgue a palavra de Deus. A parábola do administrador infiel é um alerta ao julgamento eterno. O Senhor Jesus procura, por meio dessa ilustração, abrir os nossos olhos para a seriedade do Evangelho. O Evangelho é coisa séria. Evangelho não é brincadeira. Divulgar o reino de Deus não é brincadeira. Divulgue o reino de Deus e alcance muitas pessoas. O Evangelho nos alerta que o Senhor é justo e exige que administremos bem a graça que a cada um de nós foi concedida. Deixa claro que ele não irá tolerar a preguiça, a falta de compromisso. Por fim, ele nos aconselha a usar tudo o que temos neste mundo para comunicar o Evangelho, para criar relacionamento com as pessoas de forma natural, para comunicar o reino de Deus a elas, usando todos os meios possíveis. Você que ouviu esta palavra, deixe aí os comentários, o que você entendeu, como você compreendeu esta palavra, como você entendeu a parábola do administrador infiel.
Deixe aí nos comentários, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com o maior número possível de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha para que esse vídeo seja ranqueado em alto nível. E que Deus abençoe a tua família em nome do Senhor Jesus.